Aleluia, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus, poderoso, majestoso, não há outro igual ao Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos pela tua bondade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa manhã maravilhosa em tua casa. Que o Senhor continue a falar conosco, Pai, através da tua palavra nesse momento. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha trazer uma palavra revelada, uma palavra rema. Obrigado, Espírito Santo, pois o Senhor inspirou homens a escreverem essa palavra, e essa palavra, ela é revelada através do Senhor. A palavra em si só, ela mata, Senhor, mas o Senhor Espírito vivifica. Que o Senhor venha vivificar essa palavra nas nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus, incendiar os nossos corações. Amém e amém. Shalom, meus irmãos, bom dia. Tudo bem? Glória a Deus. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar assim: seja forte e corajoso. Não tem a ver com a palavra que vai ser ministrada nessa manhã, mas durante essa adoração eu senti no Espírito que o Senhor está trazendo coragem sobre muitas pessoas que estão aqui hoje. Muitas pessoas chegaram aqui com medo por conta das lutas, por conta das dificuldades. Mas o Senhor está trazendo coragem sobre o seu coração e você tem autoridade e poder no nome de Jesus Cristo para falar para essas lutas: cessem agora. Basta. Acaba hoje. E em nome de Jesus, com fé e com ousadia, essas dificuldades, essas lutas, elas vão cessar. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Gostaria de pedir para ligar as luzes, por favor. Nós temos algum visitante hoje aqui? Gostaria que você levantasse suas mãos, se você está nos visitando hoje pela primeira vez. Amém? Todos da casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma ação sobrenatural no bairro do Bela Vista. Quem aqui estava lá no Bela Vista? Amém, nós temos visitante aqui, sejam bem-vindos. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar nos seus corações nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma ação sobrenatural no bairro do Bela Vista, onde o Senhor nos levou lá para pregarmos o Evangelho, levamos cestas básicas, fizemos ações com as crianças, com os jovens, adolescentes, adultos, todas as idades. E Deus, Ele se manifestou com grande poder ali no Bela Vista ontem. Nós tivemos cerca de, em média, 80 voluntários, vamos dizer assim, invadindo o bairro do Bela Vista. Enquanto tinha pessoas subindo o morro, pregando o Evangelho, outros estavam no campo, fazendo ação com os jovens, torneio de futebol. E foi lindo demais, meus irmãos. Foi muito bonito ver o que o Senhor fez ontem lá no bairro do Bela Vista. Nós declaramos que a cidade de Ubatuba, ela pertence ao Senhor Jesus. Não fique de fora daquilo que o Senhor, Ele está fazendo no nosso meio. Faça parte das ações, faça parte dos ministérios da igreja. Para mais informações, vocês podem passar ali no balcão de informações e ficar por dentro de tudo aquilo que Deus está fazendo. Ou então vocês podem também acompanhar lá nas redes sociais, amém? No Instagram, sempre é colocado lá o que nós estamos fazendo, os avisos e tudo mais. Amém, meus irmãos? Quero que vocês abram comigo a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Aqui em Mateus, no capítulo 16, eu sempre gosto de falar sobre o que está acontecendo no contexto, para a gente entender melhor aquilo que Jesus ele está querendo ministrar nos nossos corações, amém? Então Jesus, antes aqui do versículo 24, ele pergunta para os seus discípulos quem as pessoas estavam falando, quem ele era.
E os discípulos falavam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Messias. Então Pedro, ele recebe a revelação pelo Espírito e ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus, ele começa a falar ali para os discípulos sobre aquilo que ele haveria de sofrer, se entregando naquela cruz por amor às nossas vidas, do sofrimento dele, que ele iria ser entregue ali na mão daquelas pessoas. Então Pedro chega e começa a falar para Jesus, falando, Jesus, afaste do Senhor tal coisa. Ele começa a repreender Jesus por aquilo que ele estava falando. Aquele que acabava de receber a revelação de quem era Jesus Cristo, o Messias, pelo Espírito do Senhor, ele começou ali a querer repreender Jesus. Então, Jesus, ele fala para Pedro assim, afaste de mim. Ele pega e ele repreende Pedro, e ele fala, você cogita das coisas dos homens. E depois, logo aqui embaixo, ele começa a falar assim, no versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então Jesus aqui, ele começa a trazer um ensinamento sobre discipulado. Ele repreende ali Pedro, e ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Jesus, ele está trazendo esse ensinamento sobre discipulado. Qual é esse ensinamento? De nós seguirmos a ele. Quando Jesus, ele vem a essa terra e ele começa o ministério dele, ele é cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele é levado ali ao deserto, ele é tentado por Satanás, e naquele momento, ele começa a cumprir com o ministério dele, então ele começa o quê? A levantar discípulos. Pessoas que iriam andar com ele, caminhar junto dele, aprender com ele, ali os ensinamentos que ele tinha para falar, e essas pessoas iriam dar continuidade àquilo que o mestre estava ensinando para eles. Quando nós lemos sobre a grande comissão lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus, ele fala para os seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. A grande comissão, o grande mandamento aqui do Senhor, da grande comissão para as nossas vidas, é irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. O discipulado, ele é uma ordenança do Senhor Jesus para aqueles que creem nele, para aqueles que caminham com ele. Jesus, ele nos chama para próximos dele, para termos um relacionamento com ele, e dentro desse relacionamento ele nos traz o quê? Ensinamentos. E esses ensinamentos não são ensinamentos que nós agarramos para nós mesmos e falamos assim, isso daqui é para mim e eu vou permanecer com essa palavra, eu vou permanecer com essa fé só comigo mesmo. Eu não vou compartilhar mais essa palavra com ninguém, eu não vou fazer mais nada. Não é isso que Jesus, ele está desejando dos seus discípulos. Mas Jesus, ele deseja com que nós venhamos o quê? Multiplicar esses ensinamentos. Passar esses ensinamentos de geração em geração. Uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor.
E é o que tem acontecido em todos esses anos. Começou com os discípulos, ali eles foram pregando o evangelho, as pessoas foram se convertendo, homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a escreverem essa palavra, e essa palavra ela chegou até as nossas vidas nos dias de hoje. E meus irmãos, e se nós que estamos aqui nessa manhã, ouvirmos essa palavra e querer essa palavra somente para nós mesmos? E ficarmos acomodados? Esse evangelho, esse discipulado, ele vai ser multiplicado? Nada pode parar a igreja do Senhor, amém? A igreja ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos um papel fundamental dentro desse corpo de Cristo, em entendermos que nós somos discípulos do Senhor Jesus e que nós precisamos ter um compromisso radical com Ele. Não é um compromisso apenas falado da boca para fora, mas é um compromisso em que as minhas ações, elas mostram que eu sou um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque essa palavra de Jesus, ela não é fácil em ser cumprida. Essa palavra que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele, meus irmãos, envolve renúncia, envolve obediência, envolve você negar os seus próprios desejos, as suas ambições, a fim de buscar ser discípulo de Jesus Cristo, e sabendo que nele nós temos todas as coisas, e nele nós não temos falta alguma. O Senhor Jesus está olhando para nós essa manhã e desejando encontrar os verdadeiros discípulos. Amém? E eu quero junto com vocês mergulhar um pouco nesse versículo, quando Jesus ele fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abre comigo em Lucas, no capítulo 18. Lucas no capítulo 18, versículo 18. É uma história, aqui um relato das Escrituras bem conhecida por todos nós, e que envolve renúncia, que envolve o negar a si mesmo. Que diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Um detalhe importante para nós entendermos essa palavra aqui, que esse jovem rico, ele já fala assim para Jesus: bom mestre. Os discípulos, eles reconheciam Jesus como o mestre da vida deles. E é isso que significa você ser discípulo. É uma pessoa que segue os ensinamentos do seu mestre. Então esse homem, esse jovem, ele fala para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então, ele fala para ele: olha, você tem que obedecer os mandamentos. Não furte, não cometa adultério. E então ele fala: eu já tenho feito isso, Jesus. Jesus então fala para esse jovem rico: só lhe falta uma coisa. Uma coisa apenas. Vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois volta e me siga. Então, em outras versões da palavra, vai dizer que aquele jovem, ele olhando para as riquezas que ele tinha,
ele não seguiu Jesus Cristo. Ele olhando para os bens materiais que ele tinha, ele não seguiu a Jesus Cristo. E Jesus, então aqui ele nos traz esse ensinamento de negar a si mesmo. E meus irmãos, quando Jesus ele fala para esse discípulo, para esse jovem rico, para ele ir e vender tudo aquilo que ele tinha, voltar e seguir Jesus, é porque Jesus sabia onde estava o tesouro daquele jovem. O tesouro daquele jovem não era exatamente em Jesus Cristo, tendo Jesus como centro da vida dele, o Senhor Deus como o centro da vida, do coração dele. Mas o coração daquele jovem estava totalmente aonde? Nas riquezas dele. É por isso que Jesus ele pede para aquele jovem, para que ele fosse, vendesse aquilo que ele tinha, voltasse e seguisse a Jesus Cristo. Jesus não pediu para ele o dinheiro. Jesus falou, vai e dê para os pobres ainda aquilo que você vender. O dinheiro que você conquistar. Jesus ele queria o coração daquele jovem. Os verdadeiros discípulos que têm um compromisso radical com Jesus, eles têm o coração totalmente no Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele tem um lugar de honra nas nossas vidas. Ele tem a prioridade. Jesus, ele não está interessado no seu dinheiro, nas suas riquezas, não é isso. Ele está interessado no seu coração, porque aonde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. O negar a si mesmo é você se desfazer das suas ambições, é você deixar de lado aquilo que você está almejando, a fim de querer que a vontade do Senhor seja completamente feita na sua vida, nas nossas vidas. As minhas ambições, os meus desejos, eu considero como nada, a fim de ganhar o Senhor Jesus Cristo e receber a recompensa que vem dele. Porque muitas vezes nós podemos olhar e falar assim, um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vive em tempo integral no ministério. Aquele que largou o trabalho, aquele que deixou tudo que tinha para poder viver em tempo integral no ministério. Não é isso, meus irmãos. Porque senão, imagina se todos nós aqui vivêssemos em tempo integral para o Senhor. O evangelho, ele seria anunciado lá no seu trabalho hoje, por exemplo. Aonde você está hoje, aonde o Senhor ele te colocou para você ser um instrumento dele. Um discípulo dele, em ser luz desse mundo e sal dessa terra. Não tem a ver com você deixar tudo. Pode ser que Deus peça isso para alguns. Como nós conhecemos algumas pessoas que vivem em tempo integral no ministério. E amém por isso. Ele paga o preço pelo chamado dele por isso. E você? E eu? Nós temos vivido como pessoas que negam a si mesmos, que buscam viver a vontade do Senhor, ou nós estamos vivendo pelas nossas próprias ambições, pelos nossos próprios desejos? Que em nome de Jesus, que os nossos corações estejam totalmente nele. Que as nossas vidas estejam totalmente no Senhor Jesus, que Ele tenha um lugar de honra. Porque quando Ele tiver esse lugar de honra nos nossos corações, e nós estamos negando a nós mesmos, a fim de vivermos a vontade, o querer, o propósito dEle, sendo discípulos verdadeiros dEle, aqui nessa terra, haverá os sinais acontecendo aonde nós estivermos. Porque se o Senhor Ele te colocou lá onde você está hoje, no seu trabalho, é que aquelas vidas que estão ao seu redor, elas precisam ser tocadas pelo poder dEle. Quem estava ontem no bairro do Bela Vista viu isso. Jovens ali, adolescentes, adultos, todos carecendo da glória do Senhor. Nós carecemos da glória do Senhor, mas aí nós entendemos que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Daqueles que ouvem os ensinamentos do Mestre,
e coloca eles em prática. É isso que o Senhor está desejando das nossas vidas, em ouvirmos os ensinamentos e colocarmos em prática. Se esse jovem estivesse colocado o mandamento de Jesus ali, a ordenança dele em prática, ele tinha começado a seguir Jesus Cristo, vivido ali o ministério de Jesus, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não importa a sua idade, se você é adolescente, se você é criança, se você é jovem, se você é adulto. Não importa a sua idade, existe o tempo certo do Senhor para cumprir com o propósito dEle em nossas vidas, e esse tempo se chama hoje, é agora. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus, compromissados com Ele, negando a si mesmos. Amém? Abre comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, no versículo 20, diz assim: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus então, ele pegou e falou para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Em outras versões diz, dia a dia, tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz tem a ver, meus irmãos, com uma vida de devoção a Ele. Uma vida de adoração ao Senhor Jesus. Não é que eu vou adorar a cruz. Não é que eu vou ter uma vida devota diante da cruz. Mas é a minha vida em submissão, a minha vida em um ato de adoração ao Senhor, aonde eu me entrego por completo a Ele. Um lugar de rendição ao Senhor Jesus, que nós estamos rendidos diante dEle, reconhecendo a majestade, o poder, a soberania dEle, nos humilhando, reconhecendo quem nós somos. Porque verdadeiros discípulos, aqueles que querem seguir o Senhor Jesus, se rendem totalmente a Ele. E aqui o apóstolo Paulo, ele que era letrado, que falava mais de 3 idiomas, ele que foi instruído na escola de Gamaliel, que perseguia os cristãos, e que passou a ser perseguido por conta do Evangelho, porque ele se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus, e um discípulo compromissado com o Senhor Jesus, e as coisas que ele tinha, que poderia trazer uma soberba na vida dele, no coração dele, ele fala: eu considero todas essas coisas como um esterco, eu considero todas essas coisas como nada, a fim de conquistar o prêmio que o Senhor tem para a minha vida. E nesse versículo ele está falando, aqui anteriormente no versículo 18, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé no Filho do Deus vivo. Meus irmãos, nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para Ele, autor e consumador da nossa fé. Nós tomamos a nossa cruz nesse ato de rendição ao Senhor, nesse ato de humilhação, reconhecendo mesmo quem Ele é e declarando que não sou mais eu quem vive, eu já estou crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E quando eu vivo pela fé, eu agrado ao Senhor Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Quando eu me rendo ao Senhor, eu tenho um coração quebrantado, e a palavra em Salmos vai nos dizer que Deus, Ele não resiste àqueles que têm corações quebrantados. Deus, Ele olha dos céus e Ele procura pessoas que estão com corações quebrantados diante dEle, se rendendo a Ele. Essa é uma vida de adoração ao Senhor. Nós não vamos dizer, a vida de adoração é somente dentro da igreja apostólica Ágape, é somente dentro de outra igreja em Ubatuba. Não, aonde você estiver, você pode levantar um altar de adoração ao Senhor, porque você adora ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Que os nossos corações, que as nossas vidas sejam um altar de adoração ao Senhor. Aonde as nossas vidas direcionam tudo para Ele e por Ele. Nós nos rendemos diante dEle, nós buscamos a presença dEle, nós desejamos cada vez mais estar juntos dEle. E Ele é exaltado, Ele é adorado, Ele é glorificado. Porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. E aí Ele fala para nós assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós falamos, meus irmãos, sobre algo que vem como benefício para nós mesmos, muitas vezes nós ficamos mais empolgados, fala a verdade. Quando você vai receber alguma coisa, você fica mais empolgado, você fica feliz. Eu mesmo fico feliz quando eu recebo algum presente, quando eu recebo algo dos meus irmãos. Eu lembro que lá na África, quando eu fiquei em Moçambique 3 meses, era época de manga. E os pés tudo cheio de manga. Eu recebia sacolas e sacolas de manga como oferta dos irmãos. E eu não aguentava mais ver manga, irmãos. Era manga com chima, era manga... Comia manga em todas as refeições. E era gostoso receber essas ofertas, o carinho dos irmãos. É muito bom quando a gente recebe algo. Mas os discípulos, eles não estão preocupados em receber algo para si mesmos. Nós estamos negando a nós mesmos, nós estamos tomando a nossa cruz, porque nós estamos direcionando tudo para Ele, por Ele. A nossa vida totalmente direcionada para Ele. E Ele é exaltado, glorificado e exaltado. Aleluia! É isso que o Senhor está desejando de nós. Amém? Glória a Deus. E esse ato também de tomar a nossa cruz se encontra até nos discípulos que estão dispostos a ir até a morte por amor a Jesus. É difícil para a gente. Não é fácil. Quando você está em um lugar em que a morte está te cercando por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você sofre perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. O que os nossos irmãos estão passando agora, por exemplo, na Síria. O que os nossos irmãos estão passando nesse momento na Somália. Aonde a perseguição ela é extrema. Que eles não podem cultuar ao Senhor como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Mas é caso de vida ou morte. Eles adorarem ao Senhor, eles declararem que eles são cristãos. Tomar a cruz nos leva a esse nível de dependência, de submissão ao Senhor, de adoração a Ele, em que nós não estamos nos importando mais com nós mesmos. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sabe quando Jesus, Ele pergunta ali para os seus discípulos se eles poderiam beber do mesmo cálice que Ele haveria de beber. E ali os discípulos falam para Jesus: sim, Jesus, nós vamos beber. E Jesus fala para ele assim: certamente vocês beberão do mesmo cálice. E os discípulos, muitos deles foram mártires, que morreram por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Pedro crucificado de cabeça para baixo. João foi ali levado escravo para a ilha de Pátimos. Dentre muitos outros, meus irmãos.
E não é uma coisa que nós olhamos e falamos assim, mas isso só aconteceu no passado. Os grandes telejornais, eles não estão mostrando o que está acontecendo na Síria, mas comece a pesquisar para você ver. Quantos cristãos que já morreram nessa última semana por conta do Evangelho de Jesus Cristo? Torturados, espancados. Crianças, jovens, adultos. Mas eles estavam ali, eles eram cristãos lá na Síria, deve ser porque eles nasceram no lugar errado, né? Mas eles não negaram a fé deles. Eles não deixaram de adorar ao Senhor, de ter uma vida submissa a Deus. E eles receberão a recompensa, segundo as obras deles, quando Jesus ele voltar. Amém? E da mesma forma, nós vamos receber a nossa recompensa quando Jesus ele voltar. Não queira a recompensa aqui nessa terra, não. Queira a recompensa que venha de Jesus Cristo, como verdadeiros discípulos dele, amém? Glória a Deus. E quando Jesus fala lá para os seus discípulos, então, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Abre comigo em Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante. Amém? Vocês encontraram? Glória a Deus. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da areia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, aqui são os primeiros discípulos que Jesus ele está chamando. Aqueles discípulos, depois de uma noite de pesca ruim, não foi boa a pesca, eles não pegaram nada. Jesus entra no barco deles, pede para eles se afastarem um pouco. Então o barco não está sendo mais ali um instrumento de pesca, vamos dizer assim, de pesca de peixes, mas está já começando a ser um instrumento de pesca de almas, porque Jesus começa a ensinar o povo ali dentro daquele barco, e as vidas elas são tocadas, mas principalmente ali, Simão, Tiago, os outros 2 discípulos, eles são tocados pelo poder da palavra de Jesus Cristo. E Jesus fala para eles então: vão mais a fundo, lancem as redes ao mar novamente. E pela palavra, Pedro fala ainda para Jesus: pela tua palavra eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. E lançando a rede no mar, eles pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a se romper. Então eles chamaram pessoas de outro barco para poder estar ali com eles, para poder ajudar eles. Então Pedro fala para Jesus: afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Ele reconhece quem que ele era. E Jesus fala para Pedro assim: Pedro, eu vou fazer você de pescador de homens. Então, voltando para a terra, ali para a areia, deixando tudo,
seguiram Jesus. Deixando tudo, eles seguiram Jesus. Aquela poderia ter sido a maior pesca da vida de Pedro. A maior pescaria da vida de Pedro. De ter pegado tal quantidade de peixes, que traria uma renda para ele, para a família dele, exorbitante. Ali, imagina os sócios, todo mundo feliz. Pescamos a maior pescaria das nossas vidas. Olha só o que está acontecendo. Mas aquilo para eles não tinha mais valor algum. Porque eles encontraram o verdadeiro valor da vida deles. O Senhor Jesus Cristo. O mestre deles. O amado da alma deles. E eles deixando tudo, eles seguiram o Senhor Jesus. E a gente, depois disso, nós começamos, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo a Ele. O povo falava por parábolas, aos discípulos ele trazia a explicação das parábolas. Meus irmãos, o próprio Jesus, trazendo as explicações das parábolas ali para aqueles discípulos, a revelação, os ensinamentos, a promessa do Espírito Santo, falando que ele iria ressuscitar e que era para eles permanecerem em tal lugar, irem para tal lugar, porque ali ele iria se revelar a eles. Os discípulos não tendo mais uma vida comum, mas vivendo de uma forma sobrenatural. Aqueles que antes eram pescadores, tornaram-se pescadores de homens, receberam poder e autoridade no nome de Jesus Cristo, oravam pelos enfermos e eles eram curados, colocavam a mão sobre os demônios, sobre as pessoas e os demônios eram expulsos. Meus irmãos, tudo isso está acessível para nós, como discípulos totalmente compromissados com o Senhor Jesus. Se nós tomarmos posse, se nós agarrarmos essa verdade e falarmos assim: Senhor, eu estou negando as minhas ambições, eu estou negando a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz, eu quero que o Senhor seja adorado, seja exaltado, seja entronizado. Eu quero que o Senhor venha a ser reconhecido através da minha vida. Por isso, eu estou seguindo o Senhor. E quando nós começamos a seguir o Senhor Jesus, nós reconhecemos a majestade dEle, a maravilhosa presença dEle. Nós temos intimidade com Ele. É como aqueles discípulos que eles estavam no caminho de Emaús. Senhor Jesus não havia ainda se revelado àqueles dois discípulos, mas chega do lado dele e começa a caminhar junto. Então eles começam a contar aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. E depois, em certo momento, quando eles se sentam à mesa, que Jesus ali, ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Jesus ali desaparece naquele momento e eles falavam assim: por acaso nossos corações não queimavam enquanto ele falava conosco? Meus irmãos, por acaso nosso coração tem queimado enquanto o Senhor Jesus tem falado conosco? Ou simplesmente a gente fica: mais uma palavra, mais um louvor, mais um momento de dízimo, mais uma manhã. Esse é um tempo, meus irmãos, de se levantarem os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que negam-se a si mesmos, que tomam a cruz e que seguem a Ele, que estão seguindo a Ele. E se você já tem buscado, se você já tem negado a si mesmo, tomado a sua cruz diariamente, queira mais. Busque mais, deseje mais, não se acomode, porque existe mais do Senhor Jesus para as nossas vidas. E esse compromisso nos levará a viver coisas sobrenaturais na presença de Deus. Amém? Quero pedir para o Ministério de Louvor para poder estar vindo. Quero que você abra comigo em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, no versículo 13. Jesus, então, no barco lá de Simão Pedro, fala: já você não vai ser mais pescador comum, você vai ser pescador de homens.
E depois de certo tempo, olha o que está acontecendo na vida de Pedro. Aqui no versículo 13, vai dizer assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João estão entrando no templo para poder adorar o Senhor. Ali um paralítico, mais de 40 anos, naquela situação, pede dinheiro para eles. Então Pedro e João falam assim: olha, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, levanta e anda. Então aquele homem, ele levanta e anda. Ele firmou os pés dele, um milagre aconteceu. Então as pessoas dentro do sinédrio ficaram o quê? Indignadas. O que está acontecendo? Que alvoroço que é esse que está acontecendo? Chamaram Pedro e João e queriam saber o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo, porque todo aquele alvoroço. E esses homens, eles declararam essas palavras. Ao verem que eles eram pessoas iletradas, incultos, ficaram admirados. Como assim? Eles são iletrados, eles são incultos. E esse poder se manifesta na vida deles, através da vida deles, onde um paralítico, ele começa a andar. Que poder que é esse? Mas eles já tinham ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Eles já tinham visto os sinais do Senhor Jesus Cristo. Então eles reconheceram que eles andaram com Jesus. Será que as pessoas, elas olham para a gente e elas veem que nós estamos andando com o Senhor Jesus Cristo? Porque o discípulo, ele anda com o mestre. E quando o discípulo, ele anda com o mestre, nós começamos a ter as características e os sinais do nosso mestre. O caráter de Jesus, ele começa a ser formado nas nossas vidas. Nós começamos a ser envolvidos por quem Jesus ele é. E as pessoas, elas começam a reconhecer o Senhor Jesus. Meus irmãos, esse é um tempo de nós andarmos ainda mais com Jesus Cristo. Não desista dele. Não desista de andar com Jesus. Ah, Jonathan, mas eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta. Não desista de andar com Jesus Cristo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele nos deu autoridade e poder. E nós podemos manifestar esse poder dele. Nós podemos orar no nome de Jesus Cristo. Porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um tempo dos verdadeiros discípulos, amém? Esse deve ser o nosso compromisso radical com o Senhor Jesus. E que essa palavra venha manifestar com poder sobre nós e através de nós. Fique de pé no seu lugar. Não precisa abrir lá em Mateus, onde nós estávamos lendo no começo, no capítulo 16, versículo 24. Vou ler a partir do versículo 25 que diz: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Eu quero perder a minha vida a fim de ganhar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero morrer para mim mesmo, para os meus próprios desejos, a fim de encontrar o Senhor. E a recompensa, o meu galardão, está nele. Durante essa adoração, feche os seus olhos agora nesse momento. Qual tem sido o seu compromisso com o Senhor Jesus? Compromisso como discípulo dele. Você tem
negado a si mesmo, tomado a sua cruz e seguido a Ele? Você tem procurado ganhar a sua vida ou perder ela por amor ao Senhor Jesus? Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha com teu poder sobre nós. O Senhor que sonda os nossos corações e nos conhece. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que o Senhor venha aqui neste lugar e o Senhor venha estar manifestando no nosso meio, trazendo, Senhor, esse compromisso radical das nossas vidas com o Senhor Jesus, trazendo em nós esse senso de urgência da pregação do Evangelho, Senhor, da manifestação do Teu poder para a honra e glória do Teu santo nome. Nós queremos, Jesus, ouvir a Tua voz, nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos ser como Jó, que não apenas o conheceu de ouvir falar, mas o conheceu de caminhar contigo, Senhor. Nós queremos ser como aqueles discípulos que, ao terem os olhos abertos, eles reconheceram que o Senhor Jesus Cristo que estava com eles, pois o coração deles queimava, Senhor. Quando o Senhor nos chama, duas atitudes nós podemos ter, Senhor. Nós podemos deixar tudo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Ou simplesmente, Senhor, nós podemos dizer não, como aquele jovem rico, e não seguir o Senhor. Senhor, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e eu rogo ao Senhor aqui nessa manhã, ó Deus, que o Senhor envie os trabalhadores incendiando os nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha manifestar com o Teu poder no nosso meio, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele está à porta e Ele bate. Se nós abrirmos a porta para Ele, Ele entrará e Ele ceará conosco. O momento de ceia simboliza muito o tempo de Jesus junto com os seus discípulos, de compartilhar de ensinamentos, de intimidade. João estava reclinado no peito de Jesus nesse momento. E esse ato de ceia com o Senhor Jesus tem a ver com tudo que Ele tem é nosso e tudo que é nosso é dele. É uma aliança. Nessa aliança dessa manhã, de nós com o Senhor Jesus, comece a entregar a Ele a sua vida e falar para o Senhor Jesus: Jesus, eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero, Jesus, andar com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero conhecer no Senhor Jesus ainda o que eu não conheci de todos esses anos caminhando com o Senhor. O que eu ainda não vivi com o Senhor que eu posso viver, Jesus. Eu quero negar a mim mesmo, as minhas ambições, sabendo que o Senhor pode me dar tudo aquilo que eu preciso, Jesus. Não é uma troca, Jesus, mas é um nível de submissão ao Senhor e de adoração ao Senhor, aonde o Senhor é adorado e exaltado. Senhor Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir, Jesus, estando junto do Senhor, aonde o Senhor for, que eu esteja, Jesus. O que o Senhor tem para fazer, ó Deus, nessa geração? Eu não quero ficar de fora, Jesus.
Eu não quero ficar de fora, Jesus. O que o Senhor tem para fazer nesses tempos, Senhor, em Ubatuba, no Brasil, nas nações, eu não quero ficar de fora, Jesus. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero ser um discípulo do Senhor, fiel a Ti, Jesus, que serve o Senhor de todo o coração, amando o Senhor sobre todas as coisas e amando o meu próximo como a mim mesmo, obedecendo os Teus mandamentos e renunciando aquilo que é necessário ser renunciado. Espírito Santo, comece a mostrar agora a cada um aqui o que precisa ser renunciado. Tantas vezes são coisas simples no nosso dia a dia, Espírito Santo, que precisa ser renunciado, e nós não temos, Senhor, o conhecimento disso. Por isso, vem Espírito Santo e revela. Hoje o que nós temos de mais precioso, Senhor, uma das coisas mais preciosas nas nossas vidas hoje é o nosso tempo. Nós temos dado, Senhor, tempo ao Senhor. Nós temos entregado, Senhor, tempos de qualidade contigo, Deus. Tempo servindo em um ministério, Senhor, a fim de que a Tua vontade ela seja feita. Ou Senhor, será que nós estamos preocupados com que hora que começa e acaba o culto? Com que horas que começa e acaba a reunião? O que nos traz preocupação, Senhor, o que está ligado nas nossas mentes, nos nossos corações nessa noite, que nos traz preocupações, referentes, Senhor, a liturgias, e como aqueles fariseus eles tinham, Senhor, que seja quebrado agora em nome de Jesus, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Que nós possamos ter, Espírito Santo de Deus, uma vida direcionada pelo Senhor. Aonde o Senhor soprar, que nós possamos ir. Aonde as Tuas águas, Senhor, nos levar, nós queremos ir. Venha com Teu poder, Espírito Santo, e incendeie os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Que, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando durante essa semana, Senhor, nos capacitando, nos dando fome e sede da Tua palavra, o desejo de Te conhecer mais, e que a Tua vontade ela possa se cumprir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro ao Senhor e Te agradeço. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.